Primeiro ponto. A fé é o firme fundamento do cristão. Do grego, a palavra fé, pites, espero que pronuncie assim, convicção da verdade de algo, que significa crer. No Antigo Testamento, encontramos o termo no hebraico emuná, lá em 2 Crônicas, capítulo 19, verso 9, que tem a conotação de, olha só, no hebraico, fidelidade, que confiança, certo? Que significa confiança, esperança de cumprimento do que foi prometido. Aqui a gente vai ver, em algum outro momento aqui, eu anotei, que fé tem a conotação de confiar, de fidelidade. Então, não é somente a fé que vai acontecer, é ter a fidelidade de esperar acontecer. Vamos ver um pouco mais na frente. No latim, fides, fidelidade, ele repete, fala de novo, ó, fidelidade, que é a firme opinião de que algo é verdadeiro, sem qualquer tipo de prova ou critério objetivo de verificação, pela absoluta confiança que depositamos nesta ideia ou fonte de transmissão. Aqui é sensacional, porque há aquelas pessoas que dizem assim, que não acreditam em Deus porque Deus não se pode provar, Deus não se pode ver. A coisa mais simples que eu vi sobre essa questão, que se eu não posso ver, então eu não posso acreditar, foi graças a Deus que foi de um comediante. Ele pergunta isso e o rapaz diz, não, eu sou ateu porque eu não acredito naquilo que eu não posso ver. Aí o comediante diz para ele assim, você sabia que você está respirando ar que você não vê? Pronto, acabou o podcast do moço. Um argumento um pouco mais plausível, né? Se eu só posso crer naquilo que eu possa ver, então logo eu não posso crer que eu estou respirando, porque o ar está envolvido aqui e eu não o vejo, mas sei que ele está porque eu estou respirando. Então, eu não posso provar para você fisicamente Deus, mas eu sei que ele está aqui pela fé. Eita, glória gloriosa. Já falei, já dei a paz para você? Não sei. Se não dei, a paz do Senhor para você. A Bíblia diz que a fé é transmitida pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Meus irmãos, eu falava com a Rose outro dia, aqui em casa, deixa eu abrir aqui, Romanos, que como está faltando palavra nos nossos púlpitos, sabe? Pregação. Agora a gente vai para os cultos, irmão, só tem testemunho, 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 não tem mais a palavra. E a Bíblia diz, está escrito, Romanos capítulo 10, verso de número 17, marcado até está na minha Bíblia, de sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, e muitos querem ouvir, é testemunho. Conta a bênção aí, Marci, Nancy, Jurema, Luzinete, Dornel, Isaías, conta a bênção, não, irmãos. Prega a palavra, ensina a palavra, instrui na palavra. É a palavra que te fortalece. O testemunho pode até te alegrar, o testemunho pode até fazer você dizer: Deus é fiel, mas quem te sustenta não é testemunho. Quem te sustenta, quem te fortalece, quem te coloca de pé é a palavra. Ouvir a palavra. Romanos capítulo 10, verso de número 17, escrito está, não tem o que discutir. E é muito ridículo. Eu quero saber até quando
Até quando, meus irmãos, nós vamos ouvir isso? 2 horas de culto. E canta os hinos da harpa, e canta as crianças, canta os adolescentes, canta as irmãs, canta os varões, chama alguém para cantar, aí depois chama alguém para cantar para tirar a oferta, e depois o pastor tem a coragem de dizer: vamos ouvir a melhor parte do culto, 10 minutos de palavra. Vá pro inferno. É sério isso? Você diz que a palavra fortalece e você gasta 1h50 de música, de louvor, de testemunho, deixa 10 minutos para a palavra de Deus. Você não está fortalecendo. Nós não estamos fortalecendo. Romanos diz bem claro, é pela palavra. A palavra é o início, o começo e o fim de um culto. Ponto. É pela palavra que fortalece a nossa fé. É por isso que tem tantas pessoas sem fé dentro da igreja. Sabe por quê? Está faltando palavra. Eita Jesus! 1.1. Conhecendo os pilares da fé. São quantos eu marquei? 4. 4 pilares. Escuta só. A Bíblia relata alguns tipos de desdobramentos da fé que veremos a seguir. Primeiro ponto, a fé é salvífica. A fé é que salva, né? É uma dádiva de Deus, produzida pela palavra de Deus, para a pessoa crer em Jesus Cristo como enviado de Deus para nos salvar dos nossos pecados. Ou seja, a palavra. Por que que nós acreditamos que Cristo é o nosso Salvador? Porque lá em Gênesis capítulo 3, verso de número 15, houve uma promessa não feita por homens, pelo próprio Deus, dizendo que mandaria um que esmagaria a cabeça da serpente. Esse seria Cristo. Mas não só isso, o livro de Isaías, quase todo, para não dizer todo, é Isaías, para quem não sabe, é a escola bíblica dominical. Isaías é considerado o quinto evangelho. Sabia disso? O quinto evangelho, o livro de Isaías. Ou, se você quiser, o evangelho do Antigo Testamento, porque ele fala de Cristo como se Cristo estivesse já nascido. O menino nos nasceu. Só que aí ele começa e fala assim, e o principado está sobre o seu ombro. Mas peraí, como está se o menino ainda não nasceu? Não deveria ser? E o principado estará sobre os seus ombros? Não, mas ele usa o verbo de estar, já está. Então ele começa a dizer do nascimento de Jesus. Você começa a ver o nome de Jesus. Você começa a ver a história, o prosseguir de Jesus dos milagres. Aonde? Em Isaías. Ouvi a palavra. E Jesus pregou o quê, professor? A palavra. Se teve alguém que pregou a palavra, foi Jesus. Jesus pregou, irmão, de Gênesis até ele. Eu não posso dizer Apocalipse porque ele revelou Apocalipse, né? Mas até ele pregou. Ele fala de Isaías, ele fala de Abraão, ele fala de Isaac, ele fala de Jacó, ele fala de Davi, ele fala de Salomão, ele prega a palavra. Estevão, quando foi apedrejado, pregou o quê, irmãos? A palavra. Ele traz lá de Abraão e pregou a palavra. Então, irmãos, simplesmente está faltando palavra. Por isso que o povo está sem fé dentro da igreja. E Jesus pregava a palavra, sabe aquele texto, se tivesse no gravado eu cortava e colocava agora. Aquele texto que Jesus pega o rolo lá, né, e lê e diz, e hoje se cumpre essa palavra sobre mim. O quê? A palavra de Isaías dizendo que o Espírito de Deus estaria sobre o Messias. Eita glória! Então, está faltando palavra, irmãos. Então, precisamos salvação, fé salvífica baseada
no que a gente ouve da palavra. Efésios capítulo 2, verso 28. Segundo ponto que nós vamos ver aqui, ó, a fé como dom espiritual. Aí nós encontramos no livro de 1 Coríntios, capítulo de número 12, verso de número 9. Vemos na galeria dos heróis da fé, em Hebreus, capítulo 11, verdadeiros exemplos de fé, manifestação do dom de fé, como dom de fé, né? Então, abre aí, se você abrir, 1 Coríntios, você vai ver. O Alex deu aula ontem, no ao vivo, falando sobre a galeria da fé. Então, se você quiser se aprofundar mais dessa aula, a aula dele será riquíssima, servirá de base para você. O terceiro ponto é a fé natural. Essa fé natural, eu já mencionei para você no começo da aula. A fé natural é o quê? Evidências, como eu falei. A fé em comprar um bilhete de uma loteria para ver se eu ganho. Então, é uma fé na evidência. Se você comprou um número, você sabe que daqueles 6 números que você comprou, ele pode ser sorteado. Então, a fé em evidência. Não é a fé que nós temos. É possuída por todos com resultado de observação da natureza. E o quarto, que é aqui, ó, a fé como fruto do Espírito. Então a gente tem 4 tipos de fé. Bora lá. Primeira fé, a fé que nos salva. Se você não ter fé que você é salvo, então já era. A fé como o dom, fé como dom, certo? Depois nós temos a fé natural e a fé como fruto do Espírito. Então, fruto. Você tem fé aí? Tem. Você é batizado. Então, dentro de você tem o fruto da fé. Isso está em Gálatas capítulo 5, 22. Tem um significado de fidelidade, confiabilidade. Era aqui que eu queria falar com você, que eu vou falar com você. Eu mencionei lá atrás. Você sabia que essa fé como dom, ela é dita como fidelidade? Essa fé de Gálatas capítulo 5, 22, é mais o dom de fidelidade. É o que falta. A fidelidade de esperar no Senhor. 1.2. Aí aqui ele vai trazer empecilhos da fé. Será que nós temos empecilhos da fé? Bora lá. A. Vida pecaminosa desenfreada. Eita! É o inimigo. É o inimigo. B. Falta de temor a Deus. É empecilho para a fé. C. Confiança na capacidade intelectual. Empecilho. D. Confiança no poderio financeiro. Muitos confiam no que têm. E. Materialismo. Busca e ostentação pelos bens materiais. Irmãos, e o pior é quando você vê isso dentro da igreja. Pessoas pregando, eu já vi, tá aí da internet, não vou falar nome, mas tá de domínio público, de pastores dizendo que se você não tem recurso financeiro, você não é abençoado, você não é de Deus, você precisa ser liberto da escravidão, da pobreza. Misericórdia, gente. É sério, pior que bispo, pastores, reverendo pregando negócio como esse. Isso é empecilho para a fé. E confiança na força e nos recursos humanos. Eu sou amigo de quem? Quem pode abrir a porta para mim? Não é. G. Desinteresses pelas coisas espirituais. Não, agora vira só o intelectual. Chama para orar? Chama para jejuar? Chama para ler a palavra? Não, 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 não. Nosso negócio agora é mais filosofar. É obstáculo para a fé. E H, né? Já foi o G, H. Coração endurecido. Ah, irmão, tem muita gente com coração endurecido.
por falta de fé, é empecilho para a fé. E educação, é isso mesmo? Educação proposital da mente para que não creia. Essa aí é aquela crença que nós temos aí nas escolas, onde não tem mais parâmetro, onde não tem mais medida, onde não tem mais norte, onde tudo se pode. A mente sendo treinada já nos seus primórdios, empecilho da fé. J, negligencia e desobedecem à palavra de Deus. Tem muita gente que não quer saber mais da palavra de Deus. Então isso acaba sendo negligente, né? Não vendo a palavra mais, não tendo a palavra como prioridade. Acabei de falar para vocês, será que só foi eu que participei de um culto desse? E o pior que já aconteceu comigo para pregar, irmãos. Ser convidado para ser o pregador num congresso de irmãs. E foi 2 horas de culto e deixaram 20 minutos. E eu aprendi uma coisa muito simples na minha vida. Simples, simples, simples. Se o pastor me der 20, eu prego 15. Se ele me der 5, eu prego 5. Se ele me der 10, eu prego 5. Se ele me der 1 hora, eu prego 55. Eu aprendi que do tempo que o pastor disser que eu vou ministrar, eu deixo 5 minutos para ele encerrar o culto. Professor, e se Deus quiser falar? Deus fala em 5, em 10, em 20, em 30, em 2, 3 horas, irmãos. Eu aprendi que Deus é um Deus de ordem e decência. Então não é o tempo. O problema dele, mas se ele disser que é 15 minutos, eu prego 10 e saio de lá satisfeito e ele será responsável por isso. Negligencia a palavra. E o K, casa destruída, casa construída sobre areia. Vai e vem, vai e vem. São essas casas, certo? São essas vidas que essa fé, esse empecilho para a fé. E aqui no nosso ponto 1.3, aprendendo com os heróis da fé. Aqui eu recomendo para você assistir a aula do Alex para se aprofundar. Quer saber mais sobre o heróis da fé? É só ler aqui, ó, Hebreus capítulo de número 11. Galeria da fé. Vai lá, destrincha ela toda e vê quanta fé a gente encontra lá. Diz assim: é preciso destacar que os heróis da fé eram pessoas normais, sujeitas às mesmas paixões que nós. Está escrito em Tiago, capítulo 5, verso 17 e 18. No entanto, o que tornou com homens como Noé, Abraão, Moisés, Elias e outros diferenciados heróis da fé, certamente a resposta é a fé, dedicação e entrega a sua vida ao Senhor. Hebreus, bora ver aí, pelo menos alguns versos, deixa eu marcar aqui, e vamos ler alguns heróis da fé aqui em Hebreus, capítulo de número 11, verso de número 7, aqui ó. Pela fé, Moisés divinamente avisado das coisas que ainda não viram. Então aí é fé, não tinha perspectiva nenhuma. Aí o 8 ele fala, pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu. Olha aí, versículo 9. Pela fé, habitou na terra que nem sabia que ia pertencer a ele. Né? Então a gente tem vários e vários homens falando aqui, pela fé Moisés, olha aí, pela fé Isaac, pela fé Jacó, pela fé Sara, pela fé Raabe, pela fé, olha aí, Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, tantos outros homens que exerceram a sua fé para se manter firme na palavra do Senhor. Bora para o ponto 2? Você
Já se inscreveu? Se inscreve para o canal chegar um pouquinho mais longe. Você já curtiu essa aula? Curte para que o YouTube recomende para mais pessoas. Você já quer deixar um comentário? Deixa um comentário aí, tem um pessoal aí no ao vivo comentando.